faz, e Ele faz acima de todas as coisas. Nós, não sei se vocês perceberam, mas nós cantamos 2 músicas que cantamos domingo passado. A Amanda não percebeu nada, né? Não estava aí. Mas as 3 músicas têm o mesmo assunto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Sobre a grandeza de Deus. Por favor, alguém apaga esse ventilador aqui, desliga o ventilador. Apaga o ventilador. Ele está virando folha a mais aqui para mim. Obrigado, filho. Obrigado. Amém? Vamos orar? Vamos orar ou não? Amém? Então vamos. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Deus, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não conseguimos nada e não somos, Senhor, nós não temos nem sucesso para caminhar, para respirar. Nós precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, do Teu amor, nós precisamos da Tua majestade, nós precisamos da Tua santidade, nós precisamos, Senhor, da Tua mão na nossa vida. Senhor, agora te peço no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor nos abençoe agora. Fala com cada irmão aqui como o Senhor falou comigo esses tempos. Fala, Deus, e que nós possamos te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Nós possamos te conhecer mais, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você quer conhecer mais o Senhor? Amém? Pois bem. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que toda hora a gente está conversando, falando dele, mas faz muito tempo que eu lembre, acho que quando eu falei sobre isso, foi lá no outro salão. Está um pouquinho apagado, mas o título aqui, os segredos do louvor a Deus. Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso. Eu vou falar um bocado de coisa aqui sobre louvor a Deus e como aplicar na nossa vida. Existem várias coisas que são, vamos dizer assim, o mundo fala muito em empoderamento, já ouviu falar esse termo, né? As mulheres estão empoderadas porque fazem o cabelo, não sei o que lá, né? Ou então porque trabalham num serviço, ou ficam empoderados por coisas. E eu queria falar um pouquinho mais sobre empoderamento mesmo verdadeiro. Quer dizer, como que uma pessoa é empoderada pela presença de Deus. Uma das coisas que a gente vê na Bíblia que é clara, que traz um poder na vida da pessoa, a gente vê na vida de Davi, quando ele chegou lá para conversar com os irmãos, diante do inimigo, os irmãos e o exército todo de Israel estava com medo, tremendo de medo, porque tinha um gigante lá de lá, e o gigante estava falando mal, estava fazendo chacotas, rindo do povo de Israel, e além de falar mal, ele estava falando mal também do Deus de Israel. E em 1 Samuel 17, não vamos abrir, o Davi chega e fala assim: escuta, aqui, vocês estão permitindo que ele fale mal assim do Deus de Israel? E depois você vai vendo que fala assim, aí fica aquela discussão, e no fim ele assume a luta, né? E quando estava lá diante do filisteu, que era o gigante, Golias, o Golias disse: você vem comigo com um pau e com pedras, pensa que eu sou cachorro? Né? O Davi disse para o filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, o Golias estava afrontando, falando mal, estava rindo, fazendo chacotas do Deus de Israel. E o Davi se sentiu
doído por dentro. Essa é uma das coisas que Deus gosta. Quando a gente se coloca no lugar de Deus e se sente ferido ou se sente chateado porque alguém está falando mal de Deus. A gente pode dizer que isso é um zelo pelo nome de Deus, ou uma honra, pegar a honra de Deus e falar assim, eu vou fazer isso. Não sei se já aconteceu isso com você, quantas vezes eu tive que sair de perto, ou então bater boca com alguém que estava falando mal de Deus. Outra coisa que empodera, que tem a ver com uma arma, né, no mundo espiritual, é a fé. A Bíblia fala que a fé é um escudo, né? O apóstolo Paulo fala isso. Um escudo que protege contra os dardos inflamados do maligno. Então, numa luta espiritual, a fé é uma arma também. Outra coisa que também é uma arma, a oração. A Bíblia fala em vários momentos que a oração é uma arma, ou diz assim, que empodera o irmão, a irmã. Ou seja, se você for um homem de oração, uma mulher de oração, Deus vai te dar poder, vai te dar autoridade, vai te dar forma de lutar contra o inimigo. Amém? O que é a oração? A maior parte da oração que nós vemos é a oração de abrir o coração para Deus, não é isso? Intimidade, solicitar alguma coisa para Deus, pedir alguma coisa para Deus. Também tem oração de você chegar para Deus e falar assim, Deus, por favor, abençoe meu primo, meu cunhado, minha família que está precisando disso. São orações de petição, você está pedindo coisas, né? Tem a oração de agradecimento também. Quando você recebe uma bênção, Deus, eu quero te agradecer, né? Eu quero ser grato a ti. Também faz parte da oração. E tem o jejum também. O jejum, Jesus falou que o jejum e a oração traz poder. Lembra que quando ele chega no caso de uma expulsão de demônio, os discípulos não conseguiam expulsar o demônio, e Jesus chega, expulsa o demônio, e os discípulos perguntam, por quê? Faltou oração e jejum. Oração e jejum traz poder para expulsar uma casta especial de demônios. Agora eu quero falar um pouco sobre o louvor também. O louvor também é uma coisa que empodera, que traz poder. Agora, louvar a Deus, o que é louvar? O que é louvor? Muitas vezes nós fazemos confusão. E eu quero falar um pouco sobre tanto a confusão como também a solução e como nós usarmos como arma, como um momento de poder na nossa vida. Segundo alguns dicionários bíblicos, louvar é elogiar, homenagear, aplaudir, bendizer e lisonjear. Então, deu para perceber o que é louvar? O que é? Louvar é aplaudir, é falar bem. Por exemplo, a Bíblia usa muito a palavra bendizer ao Senhor. É quando você fala bem de Deus. Isso é louvar a Deus. Tá? É elogiar, fazer homenagem a Deus, aplaudir, bendizer e lisonjear. Então vamos pensar uma coisa. Quando você fala assim, o irmão estava cantando um louvor tão bonito. Uma das coisas que nós temos que examinar é o seguinte, se dentro daquela música que estava sendo cantada, se tinha elogios a Deus. Se tinha naquela música, tinha momentos que a pessoa bendizia a Deus, falava bem do poder de Deus, das coisas bonitas de Deus. Hoje nós cantamos 3 músicas aqui que falam bem de Deus, que falam do poder de Deus, que falam da grandeza de Deus, né? Por exemplo, aquela música, eu gosto muito, gosto todas as 3, mas aquela música do Michael Smith, Aleluia, fala, poderoso é o Senhor nosso Deus, fala do poder dele, né? Quando você fala, Senhor, o Senhor é poderoso, você está louvando a Ele. Não precisa ser em cântico, pode ser falando, mas quando você fala bem de Deus. Eu trouxe até aqui para vocês verem, quem quiser ver depois. Eu tenho um irmão aqui que não está aqui hoje, que tirou até uma cópia, tirou fotografia das páginas que eu tenho, que eu uso para, no meu momento a sós com Deus. Muitas vezes eu chego para Deus e falo, Deus, por exemplo, o Senhor é soberano, o Senhor é santo, maravilhoso, eterno.
Às vezes eu fico num ponto só. O Senhor é juiz dos juízes, rei dos reis. E o Senhor é autoridade máxima, é general, o Senhor é tremendo, grande, supremo juiz, amável, amado, inigualável, incomparável. São palavras que falam bem de Deus. Faça isso na tua casa, enquanto você tiver um tempo a sós com Deus. Começa a anotar todas as palavras que você lembra que Deus é, e começa a falar para Ele. Amém? Quando você fala bem de Deus, você está falando das características, da grandeza de Deus. E aí você está louvando a Deus. Tanto falando como também cantando. Você vai vendo que Deus, Ele é absoluto, Ele é todo-poderoso, Ele é único, né? E assim por diante, eterno. Quem pode falar alguma coisa que Deus é de grandeza aqui, que a gente pode elogiar a Deus, que a gente fica admirado com a coisa, aquela característica? Pode falar. Glorioso. Esplêndido, glorioso, majestoso, né? O Mateus usou uma palavra aqui de majestade, né? Ele é sentado numa majestade, a Bíblia fala, né? É acima de qualquer coisa. Pensando em elogios e em homenagens, a Deus. Elas têm homenagens e elogios podem ser feitos de falsidade, vamos ser sinceros, de coração, assim, que Deus, a Bíblia fala que tem oração, tem louvor, tem adoração que Deus não gosta, que Deus odeia. Agora, quais são? Quando a pessoa está fazendo de falsidade, quando a pessoa não está fazendo de coração, né? Reconhecendo mesmo aquela grandeza em Deus. Por exemplo, a pessoa pode falar. A gente vê muito na política isso, né? Um cara sobe no palanque lá de propaganda política, um fala bem do outro, esse daqui é meu amigão, vota nele, tá. Sai dali, depois de algumas horas pode estar falando mal e desejando mal e até tramando contra ele. Isso foi feito um louvor lá no palanque de um homem para um homem político, mas só que na hora que vira as costas, aquele louvor era falso. Agora, quando o louvor é feito para Deus, Deus é grande, poderoso, e se você não caminha, não vive louvando, reconhecendo essa grandeza, a admiração que você tinha foi passageira. Está entendendo? Porque o louvor só aparece quando tem uma admiração. Eu estou admirado, Deus, com a tua beleza. Estou admirado, Deus, com a tua grandeza. Amém? No louvor sincero com Deus, nós devemos louvar simplesmente pelo que Ele é. Isso é importante. Ou pelas coisas que Ele pode fazer ou já fez. Mas nunca assim, do tipo assim, Deus, eu quero te louvar porque o Senhor me deu uma bênção. Na realidade, você está agradecendo. Está entendendo? Deus, eu quero te agradecer pela bênção que o Senhor me deu. Agora, te louvar é fazer elogios a Deus por causa de uma bênção. Não encaixa louvor aí. É como se fosse pensar assim, uma criança chega para o pai e fala assim, pai, o Senhor é tão bom, tão forte, tão justo, né? O maior pai que existe. Aí o pai fala, bem, que bom, que tá. O senhor me dá um dinheiro para comprar um negócio? Quer dizer, aí era um louvor que a criança fez para o pai com interesse, né? Não era sincero. Deu para entender? Então, a questão de fazer louvor, ela tem que ser sincera, de coração, para Deus. Você reconhecer mesmo aquela grandeza, aquele poder, aquela força que Ele tem. E pensando em termos de música, nós sabemos, o mundo existe músicas aos montes, né? Mas eu não conheço, assim, para falar a verdade, eu não conheço. Antigamente eu sei que tinha algumas músicas que eram feitas no mundo por gente que temia Deus e falava bem de Deus de alguma forma. Mas hoje em dia eu não vejo nada disso. Não sei se alguém conhece alguma música, no geral, no mundo, que homenageia a Deus, fala bem de Deus, coisas desse tipo. Agora, a música de louvor, tem que ser músicas que elogiam, que bendizem ao Senhor.
tá? No fundo, tem sempre uma admiração por aquilo que a gente está falando, aquela característica de Deus. E ela pode ser tanto cantada como falada. Agora, você pode começar a pensar, mas então nós podemos cantar alguma música aqui na igreja que não seja de louvor? Podemos. Muitas músicas que a gente canta não são de louvor. Por exemplo, a música quando eu falo assim, quero ser como criança, né? Fala, abraça-me, né? Tal. Na realidade está é uma música cristã, uma música que eu sei que agrada o coração, porque eu quero me tornar como criança diante de Deus, como pai, mas eu não estou elogiando a Deus, tá ok? Eu não estou fazendo um louvor. Tem músicas, por exemplo, eu me rendo, é música que está de rendição, de adoração, né? Agora, tem música de comunhão. Antigamente a gente tinha mais isso, né? Tinha uma música que falava assim, meu irmão, eu preciso de ti. Eu não estou nem lembrando como é que canta. A gente não canta mais na igreja. Tem música quando a gente fala assim, obrigado, ou então, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. É música de agradecimento a Deus. Ações de graça, a Bíblia fala, né? Ou músicas de agradecimento, mas não é louvor, certo? Porque eu estou agradecendo por Deus ter feito algumas coisas para mim. Tem músicas também de júbilo. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Tchá, 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 né? E essa é de júbilo, né? O povo está alegre porque ama a Deus. E tem música de petição também, né? Vem Espírito, né? Aqui tem aquela frase, o fogo de Deus há muito mais que isso. Eu estou desafinado hoje, né? Espírito Santo, sopra em mim. Eu estou pedindo, né? Sopra em nós. Então é de petição, estão entendendo? Quer dizer, não é de louvor. Então a gente fala assim, vamos cantar uma música para a congregação. Na realidade, nós estamos no culto, tudo nós temos que apontar para Deus e não para o povo. Mas tem uma música que deixa todo mundo alegre. Não é o momento do culto. Deixar alegre pode ser uma consequência de que você está alegre, de louvar a Deus, de agradecer a Deus e várias outras coisas. Mas, veja bem, o objetivo principal do culto é Deus ser colocado em primeiro lugar. Tá ok? Agora, é lógico que é gostoso você sair do momento de louvor a Deus. Eu me sinto assim, muitas vezes, nas nuvens, né? Louvando e adorando a Deus. Deus sempre gosta de que a gente fale palavras, e a gente tem que perguntar para Ele, quais são as palavras que o Senhor gosta? E assim por diante, tá? Tem louvor, quando você fala, o Mateus fala assim, agora você vai ter um tempo aqui de louvor a Deus, você não vai ser com música, vai ser você falando com Deus. Você deve fazer isso também, tá bem? Com relação a louvar a Deus, nós temos que pensar sempre assim, Ele é poderoso, Ele é justo, e Ele pode fazer, por exemplo, Ele criou o universo, criou a terra, criou você e eu. Deus é poderoso, Deus é criador, Deus é lindo, forte, Ele merece o nosso louvor. Amém? E mais uma coisa, em Efésios 1, eu não vou abrir aqui com vocês, mas só falar, quem quiser anotar, Efésios 1, 11, 12, fala assim, nele, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados com um propósito. Quer dizer, quando Deus inventou o homem, Ele tinha um propósito para o homem, assim como para a natureza também. E aqui em Efésios 1, 11, 12, ele está dizendo, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso significa o seguinte, Ele tem uma glória muito forte, admirável, grande, né?
E nós fomos feitos para louvar a glória dele, para falar bem da glória dele, para elogiar a Deus. Amém? Agora, então, você pode pensar assim, mas o louvor não é só para alguns? Não, o louvor não é opcional. O louvor é uma obrigação para todo cristão. Amém? Efésios 1, 12 está falando sobre isso. Agora, uma outra coisa que eu acho muito interessante, não vou abrir também, mas não é o centro da palavra, mas se você abrir em Salmo 148, você vai ver que Deus, o salmista, né, está falando em que toda a criação, as plantas, a chuva e pessoas devem louvar a Deus. Tem uma lista de coisas que fala no Salmo 148 que foram feitas para louvor de Deus. E você vai pensando, Deus fez, antes do homem ele fez as relvas, fez a água, né? E tudo isso foi feito para louvor para ele. Mas como que a vegetação, os animais louvam a Deus, eu não sei. Mas eles têm um jeito de louvar a Deus. E Deus se agrada com a vida deles. Eu creio que a vida deles até uma vida saudável, né? Está para louvar Ele. Agora, tem uma vez eu estava falando sobre isso com uma pessoa, e ele falou assim, mas espera aí, Deus sabe todas as coisas. Para que Ele precisa ser elogiado? Se Ele sabe que Ele é poderoso, se Ele é grande, não é uma contradição? Eu fiquei pensando, falei, não, mas não é. Não é. Por que não é? Porque nós fomos feitos para o louvor da glória dele. Amém? Nós não fomos feitos dependendo se ele sabe ou não sabe. Nós fomos feitos para louvar o Senhor. Amém? Isso significa que o louvor sincero dos filhos dele trazem uma grande diferença. Eu acho, né, meu ponto de vista, que trazem toda a diferença. Amém? O louvor é um passo de fé depois que a pessoa creu. Quer dizer, no fundo, o louvor é um passo além da fé. Você se converte pela fé. E depois você começa a conhecer a grandeza de Deus e começa a elogiar a Deus. Fazer homenagens a Deus. E é no louvor que você para de se admirar no espelho, ou falar bem de você, e começa a falar de Deus. Você tira o teu ego do centro e põe Deus no centro. Amém? É no louvor que nós colocamos a presença de Deus, a grandeza de Deus, como sendo no principal, no ponto principal da nossa vida. Na realidade, a oração, o jejum, o louvor, são essas armas que eu estive falando, que empoderam, né? Agora, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vocês já ouviram falar isso, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, 14, nós vamos ler, fala de um costume do... não, desculpa, não é 13, 14, não. Aqui do Salmo 55. Salmo 55. Vou abrir aqui. Esse momento, esse salmo, era um momento em que o Davi, ele estava sendo perseguido pelo inimigo. O inimigo dele era Saul, e estava tendo que se esconder numa caverna, com medo. E teve um outro momento que ele se escondeu numa cidade até do inimigo, e se fazia de bobo, babando na barba, a Bíblia fala, para se esconder, porque o Saul queria matar ele. O Saul pegava ele, ia o Saul e todo o exército de Saul. Agora, no Salmo 55, 17, fala assim, ó,
de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá minha voz. De tarde, de manhã e ao meio-dia. É isso? Quantas vezes ele está falando que ele clama a Deus? Tem uma outra versão que fala assim: eu oro a Deus, clamando ao Senhor, e Ele ouve minha voz. Quantas vezes ele está orando por dia? 3 vezes. Muito bem. E no 119, o Salmo 119, 164, ele aí fala que ele louva a Deus 7 vezes por dia. Interessante isso, né? Ele louva a Deus, fazia elogios, homenagens a Deus mais vezes do que orava. E agora? Isso quer dizer que o louvor é mais importante que a oração? Não, não é isso. A questão toda é o seguinte, é que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, é que quando você louva a Deus, você presta atenção em Deus, você fala das grandezas dele, você coloca ele como no trono. Inclusive a Bíblia fala que Deus habita ou é entronizado no meio do louvor do seu povo. Ele, entronizado quer dizer, ele senta num trono quando você começa a louvar a Deus. Eu creio, eu estava aqui imaginando, que nós estávamos louvando a Deus hoje e que Deus estava aqui no nosso meio, sentado no trono, se agradando do que nós estávamos falando para Ele. Amém? Por quê? Porque Ele fica no centro, quando nós estamos elogiando, louvando. Agora, quando você ora, em geral, é o teu ego que está precisando de ajuda, você está precisando de ajuda. Ou você foca, você olha, mas é para as tuas necessidades. Deu para entender? Tem oração de louvor também. Agora, a oração de louvor é quando você está louvando o Senhor, né? De todo jeito você está louvando o Senhor. Tá bem? Bom, nós, como eu falei, não encontramos passagens na Bíblia que fala assim, que Deus gosta de qualquer tipo de louvor, ou qualquer tipo de adoração ou de oração. Tem que ser de coração e agradável ao Senhor. Amém? Agora eu acho que uma coisa interessante, que eu acho que eu não pus aí, não. Por favor, me ajuda aí. Eu vou precisar de 2 pessoas que abram a Bíblia e leiam em voz alta para a gente estar conversando. Uma em Apocalipse 4. E a outra em Isaías 60. Apocalipse. Quem achar, fica de pé, por favor, para ler. 4, Apocalipse 4, 11. Ninguém achou? Olha, por favor. Amém. Tem outra passagem do capítulo 5, 9, verso 9, mas eu vou falar assim, eles cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e com todas as nações. Agora o que eu quero que você perceba, isso daqui estava sendo feito no céu, em Apocalipse 4 em diante, tá? Isso significa que no céu vai ter louvor. Estão falando bem de Deus. Amém? Então, se você não gosta de louvar a Deus aqui na terra, você está fora dos planos de Deus. Porque Ele quer que você treine bastante para chegar lá no céu e esteja afiado para cantar louvores para o Senhor. Amém? Agora, louvor. Ou seja, terminada a terra aqui, terminada a vida aqui na terra, vamos supor, você morre ou então Jesus volta, vai precisar de Bíblia? Alô? Você vai levar a Bíblia para o céu? Não. Você vai precisar de orar para Deus? Alô?
Você vai estar conversando com ele, né? Cara a cara ali. Agora o louvor continua. Tá? O louvor continua. Mesmo as profecias, né? Ó, o irmão lá teve uma profecia e tal. Quando chegar lá, não vai, acabou a profecia. Porque o Senhor está presente direto com a gente. Agora, em Isaías, que eu comentei agora, 60, 18, eu vou ler, para a gente ser mais rápido, tá? Fala assim, ó, 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação, ruínas nos teus limites. Está falando da nova terra, já é depois que terminou tudo aqui. Depois que o povo de Deus já foi arrebatado, falando da nova Jerusalém. Nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Veja bem, o muro da nova Jerusalém, céu, só entra pela salvação. Amém? E a porta é louvor. Ou seja, o louvor nos leva a entrar pela porta da nova Jerusalém. Você aceita Jesus, você deve procurar conhecer quem é esse Deus tão grande que te salvou, quem é esse Jesus tão maravilhoso que te salvou, e você procurar elogiar Ele, falar bem dEle. Amém? Bom, mais ou menos conhecendo um pouquinho da importância do louvor, uma coisa que eu queria comentar, é que algumas pessoas às vezes comentam, escuta, lá na tua igreja, vocês dão oportunidade para louvar? A primeira vez que eu ouvi isso, falei assim, lógico, todo mundo louva ali. Né? Não, mas eu queria ir lá na frente louvar. Como assim? É que eu gosto de louvar lá na frente. Então a pessoa vem aqui e canta uma música cristã. Mas nem sabemos se é louvor, porque a pessoa pode cantar uma música de agradecimento a Deus. Pode cantar uma música de petição. Mas muitas vezes as pessoas que estão aqui sentadas não entendem, nem sabem a música, nem conseguem falar bem para Deus. Quer dizer, a música não é de louvor. O louvor, por isso que nós gostamos de ser com as letras ali no projetor, e todos nós podendo cantar juntos aquela música de louvor a Deus. Muitas vezes, aí tem um irmão que fala assim, ô irmão, vamos, canta uma música para o Senhor aí, né? E cada um canta uma música, porque a Bíblia fala isso. Cantai um cântico novo ao Senhor, que a gente não pode ficar preso só aquelas letras ali, mas um cântico novo ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Amém? As palmas, outra coisa, não se bate palma num culto para quem está tocando bateria ou cantando aqui e tal, porque tem voz bonita, sei lá. A palma sempre é para o Senhor, para elogiar a Deus. Amém? Muito bem. Agora, eu tenho uma frase que a Bíblia fala em vários lugares sobre sacrifício de louvor. Falhou aqui, ó. Obrigado. E eu quero falar um pouco sobre o poder que há no sacrifício de louvor. Agora você pode falar, o que é um louvor com sacrifício? O que é isso? Aqui eu pus 3 passagens só para você ver que existe na Bíblia falando sobre sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa é a primeira passagem. Salmo 50, 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 107, 22. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Ou seja, é uma coisa bíblica e Deus fala para fazer isso. Agora, o que seria o sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor, o que é isso? Né? É quando a pessoa está passando por um momento de dor, de luta,
de angústia, sofrimento. Você já passou? Pode ser que você está passando ainda. Tristeza. E apesar dessa dor, dessa tristeza, você olha para Deus e começa a falar das grandezas dele. Começa a cantar para ele. Fala das grandezas que ele é. Elogia Deus, deixando de lado a tua luta, a tua dificuldade, a tua tristeza. Apesar de estar passando aquela tempestade. Terrível pode ser, né? Mas você passa, em vez de, para você, no fundo, para a carne, é um sacrifício. Está entendendo? É um sacrifício porque eu queria tanto resolver esse problema. Tem uma luta lá em casa. Tem um problema no emprego. Um amigo que ajudou você ajudou aquele amigo um tempão, ajudou ele financeiramente, com comida, roupa, tal. De repente a pessoa vira as costas. E você lembra disso. Eu tenho que fazer sacrifício de louvor. Eu não posso ficar murmurando, não posso ficar reclamando daquele amigo. Eu não posso ficar dando valor, dando importância para aquele problema. Eu tenho que dar importância para Deus, que está acima de qualquer problema. Amém? Então diga comigo, eu preciso dar pouca importância para as lutas e dificuldades, porque Deus é maior. E eu preciso olhar para Ele, elogiando a Deus em todas as coisas. Vamos supor, por exemplo, um parente teu maltrata você, xinga. Agora, em vez de você dar o troco, você pega, olha para Deus e fala assim, Deus. Não é orar para Deus e falar assim, Deus, põe a mão nesse parente. Não é isso. É você olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E começar a falar bem de Deus, e elogiar a Deus. O problema vai diminuir, você vai ver só. E Deus que é grande vai crescer na tua vida, e vai mudar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quando os pais recebem gratidão de um filho, você cuida do filho, troca a fralda, né? Aquele trabalho todo, tal, de repente o filho vai crescendo, e depois ele começa a fazer o contrário do que os pais educaram. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, contando para os amigos, para os outros, olha, meu filho fez isso, meu filho. O que a gente tem que fazer é olhar para Deus. Falar, Deus, o Senhor é grande. Eu sei que meu filho uma hora vai estar aos teus pés, mas Senhor, eu quero elogiar o Senhor. Eu quero te louvar, porque o Senhor é maior que qualquer problema. Amém? Maior que qualquer dor, tristeza. Então, o louvor, o sacrifício de louvor, ele é um louvor no momento do sacrifício nosso. Amém? Quando o dinheiro falta, quando você é mandado embora do emprego, com um monte de dívida, o que você faz? Você senta no chão, chora, reclama, xinga o patrão, xinga o mundo, xinga Deus, ou você olha para Deus e fala, Deus, o Senhor é grande, maior que qualquer problema, maior que qualquer emprego, né? Você olha para Deus, para a grandeza dele, mesmo com um nó na garganta, você olha e fala assim, Deus, o Senhor é bom demais, glória ao teu nome, santo é o teu nome, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é inigualável, o Senhor é forte, admirável, eu te admiro, Senhor. E comecei a falar para ele da grandeza dele. E quando no meio de uma doença, que de repente você começa a perceber que parece que não há cura, a doença começa a demorar para ser curada, você vai no médico, toma remédio, vai no outro médico, né? Eu tenho essa experiência, né? Vocês sabem, quando eu comecei a ter os sinais de câncer, o médico falou, olha, se não der certo isso, tal, isso, a última opção vai ter que operar, né? E deu vontade de chorar na hora que ele deu o sinal. A Tânia estava comigo no consultório. Ele falou, não tem jeito, vai ter que operar, é câncer mesmo. Nós saímos dali do consultório quietos, né? Eu e a Tânia. Um nó na garganta, sem chorar, mas um nó.
A Tânia chorou um pouquinho já na frente do médico, né? Mas nós chegamos no carro, eu lembro, a gente tinha uma ideia, né? Aí eu pus um CD e o CD cantava uma música de louvor a Deus. Aquela poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus. E na hora, eu dei a mão para a Tânia, eu olhei para ela e falei assim, Deus é poderoso, né? Maior que qualquer problema. Amém? O Senhor merece louvor naquele momento difícil, naquele momento de problema mesmo. Não podemos permitir que a crise nos paralise, que aquele problema deixe a gente tonto e para. Não permita que teus olhos fiquem olhando fixos no problema, na dificuldade. Os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, que Ele é poderoso e tem poder para todas as coisas, inclusive para resolver o problema. Amém? Eu quero falar eu ia falar de 3 personagens, mas já me levantaram a placa lá falando que eu já falei meia hora. Eu quero falar de Silas. Bom, Davi teve um momento difícil desse. Davi, enquanto ele estava sendo perseguido lá na caverna, Salmo 57, ele fala assim para Deus. Imagina, ele perseguido. Ele teve que entrar na caverna. Ele estava na caverna quando o rei entrou lá para fazer as necessidades, número 2 lá, pertinho dele. E o Davi, na hora que termina tudo, o rei sai, ele pega e escreve o Salmo 57. E fala assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei, entoarei louvores. Sê exaltado, ó Deus. Ele não olhou para o inimigo. Não ficou perturbado com o cheiro da coisa ali. Ele ficou admirado com o poder de Deus. Eu quero te exaltar. Amém? Paulo e Silas também é um outro exemplo de gente que teve sacrifício de louvor. O Paulo, em Atos 16, Paulo e Silas estavam caminhando na cidade, evangelizando. De repente apareceu uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação. E ela começou, inclusive, a falar: esses daí são servos de Deus Altíssimo. Paulo percebeu que era um espírito maligno, expulsou o demônio. Ela adivinhava. E expulsando o demônio, ela era propriedade de umas pessoas. Parou de dar lucro para aquelas pessoas. E aí, o que aconteceu? Eles foram reclamar nas autoridades, no fundo, prenderam Paulo e Silas, deram a surra neles em público, na praça pública, chicotearam eles e depois prenderam eles numa cadeia, que inclusive amarrando os pés num tronco, a Bíblia fala. Mas quando chega no verso 25, do 16, 25, fala assim: na meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor e cantavam louvores ao Senhor, com a costa chicoteada, sendo injustiçado, mas eles olhavam para Deus. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus mandou um terremoto. Eu ouvi um pastor falando, achei até interessante, eu acho que podia até pensar desse jeito também. Eu acho que Deus começou a ficar tão contente, que Ele começou a dançar lá em cima, de repente chacoalhou tudo lá embaixo, um terremoto. Deus se agrada no louvor de coração, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no sacrifício de louvor. Amém? Anote em Atos 16, vocês leem a história toda do verso 16 em diante. Depois disso, o carcereiro veio, deu banho neles e deu comida para eles, tudo, e ninguém fugiu, né? Arrebentou toda a cadeia e ninguém fugiu. Eu quero conversar mesmo com vocês, vamos ver se vai dar tempo, sobre o rei Josafá. O rei Josafá, pega suas Bíblias aí, 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas,
20, isso, obrigado. 20, vamos ler primeiro do verso 1 ao 19, e depois, vamos fazer alguns comentários, e depois nós vamos ler um pouquinho mais. Posso ler? Alô? Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 19. Aqui eu vou ler na fiel, tá? Corrigido e fiel, a versão. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Deixa eu dar uma pausa aqui. Josafá era rei de Judá, tá? Nessa época aí já tinha a divisão de Israel e Judá. E o Josafá era rei sobre a cidade de Jerusalém, e de repente os moabitas, amonitas e outras pessoas vieram contra Josafá. Era um exército vindo. E nesse momento o Josafá estava em Jerusalém. Verso 2: vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e esses já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Diga comigo: Josafá teve medo. Um inimigo poderoso, em número grande, vindo contra você, muitos de nós teria medo, né? Agora, ele teve medo, e só que ao ter medo, ele pôs-se a buscar o Senhor. Estão vendo? Quer dizer, ele começou a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a nação de Judá, tá? Josafá era um homem que temia o Senhor, certo? Era um homem que sabia de alguns segredos espirituais. E ele pôs-se a buscar, teve medo, pôs-se a buscar o Senhor e colocou o povo também para jejuar, né? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Quer dizer, aí veja bem, a oração que eles tinham era de petição, de pedir socorro ao Senhor. De toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Ali estavam em Jerusalém, na capital do país, diante do átrio novo. Então, veja bem que Josafá se colocou de pé na frente de todo mundo, né? E dando um exemplo. Outra vez aqui. E disse: ó Senhor Deus, olha a oração dele. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão não há poder, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Parar um pouquinho. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é poderoso, certo? Nessa oração ele está elogiando a Deus, ele está louvando a Deus. O Senhor é poderoso, mas olha esse povo aí, nós passamos por eles, tinha pedaço de terra deles, mas o Senhor deu essa terra para nós. E inclusive na hora que eles subiram lá do Egito para a terra prometida, o povo de Israel, eles tinham se desviado desses amonitas e dos moabitas. Agora, quando chega aqui, está dizendo: o Senhor não é amigo de Abraão? E nós somos filhos de Abraão. Verso 8: e habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome. Quer dizer, nós habitamos em Jerusalém, em Israel. 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, a casa de adoração ali em Jerusalém, e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está fazendo uma declaração de fé, né? Olha, Senhor, eu creio, se vier alguma peste, algum inimigo, nós vamos clamar ao Senhor.
Então, agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Aquilo que eu já falei. 11. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgará? Porque nós não temos força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Presta atenção no coração de Josafá. Senhor, não sei o que fazer, não é isso? Leiam comigo aquela parte que eu fiz negrito e está grifado ali. Nem sabemos. Vamos lá, todo mundo. Tem um problemão aqui para resolver. A coisa está feia. Mas eu não sei o que fazer, mas eu olho para o Senhor. É isso que ele está falando. Meus olhos estão postos em ti. Amém? Deus merece todo louvor, toda adoração e atenção nossa. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Quer dizer, todo mundo estava lá. Todo de pé no sentido de respeito, de homenagem a Deus. Outra vez, filho. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. 15, e disse, veja bem, o Espírito do Senhor veio sobre aquele homem, certo? Deus se manifestou ali, depois que o Josafá fez a oração, e se quebrantou diante de Deus, né? Eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. E Deus se manifestou, trazendo o Espírito dele na vida do profeta Jaziel. E o profeta Jaziel fala aquilo ali: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Então ele fala assim: olha, calma, não fique com medo, não fique apavorados, esse problema é grande, mas você está admirando a Deus, olha para Deus e deixa comigo, porque essa peleja, essa luta não é tua, é minha. Amém? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Eu quero que você preste atenção uma coisinha aqui. Estão 16, né? Mais um pouquinho aqui. Isso. Nessa batalha não tereis que pelejar, quer dizer, vocês não vão ter que lutar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz. E a coisa estava apavorante, mas Deus trouxe uma palavra. Sabe, quando que Deus traz uma palavra para uma pessoa, para trazer para você? Quando você busca. Não é ficar dependendo do outro irmão que ora, que jejua, para poder trazer uma palavra para você. Você tem que buscar. Amém? Aqui, o Josafá e o povo, eles buscaram a Deus, se quebrantaram diante de Deus, se prostraram diante de Deus, e Deus usou um irmãozinho, né? Um servo do Senhor, para trazer uma palavra para todos. Amém? Amém? Veja que essas atitudes de Josafá, vamos dizer assim, atraíram a presença de Deus, e Deus se manifestou ali. Amém? Quando ele fala, não sabemos o que fazer, nossos olhos são postos em ti,
No fundo ele está dizendo assim, ó, eu não sei, o problema está grande, mas eu não sei o que fazer. Não olhe as circunstâncias, tinha uma música antiga que falava, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu poder, olhe o seu amor. Amém? Paulo falou isso, né? Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos que olhar para o Senhor e viver olhando para o Senhor. Apesar da tempestade, apesar dos problemas, a chave do verdadeiro louvor é dizer isso: Senhor, eu sei que o Senhor é grande, eu prefiro olhar para o Senhor do que olhar para o problema. Amém? Não temos para onde olhar, não temos para onde recorrer, o Senhor tem a solução. Meu irmão, nós temos que aprender isso e treinar isso. Amém? A murmuração, a reclamação é justamente o contrário. Em vez de você olhar para Deus e falar bem dele, você está falando bem do problema, da dificuldade, falando tudo, murmurando ali, né? Até parece que vai fazer crescer aquele problema. Você tem que olhar para Deus, porque Deus faz o problema diminuir. Amém? O que mexeu com o coração de Deus? Esse coração quebrantado. Essa questão de estar junto ali, orando todos juntos, né? E jejuando também. Apesar das promessas, né? Se você for ver direito, apesar da promessa que eles não iam guerrear, não temais, porque a peleja não é vossa, o Josafá recebe uma mensagem, está no 16, 17, nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, vede o livramento que o Senhor, teu Deus, considerará ajudar e ajudar. Não temais, nem vos assustei. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Deus não ia resolver o problema? O que você acha? Pergunta para o teu vizinho, o que você acha? Deus não ia resolver o problema? Ele não ia lutar? Imagina a tensão, né? E contra o inimigo, que é o que Deus está falando aqui, e contra o inimigo, bem maior, um número bem maior, e de repente você tem um problema que você não sabe o que vai acontecer. Deus falou, deu uma promessa, mas não resolveu, né? Agora o que eles fizeram? Eles foram. No dia seguinte, nós vamos ver, no dia seguinte, eles foram na direção que Deus falou. E eles foram ao encontro do povo que estava tudo armado, e eles sem arma. E Deus se agradou de todas essas coisas, né? Agora, só por uma palavra de Deus é que eles caminharam. Mas tinha uma promessa antes, veja bem, tinha uma promessa, eu vou lutar por vocês, certo? Tinha uma ordem, vocês vão sair contra o inimigo. Mas Deus não tinha lutado ainda, e no dia seguinte eles saíram. Eles saíram. Sabe, meu irmão, fé é isso. Fé é isso. Você recebe uma palavra e começa a se comportar como se aquela promessa, aquela palavra, se tivesse cumprido. Isso é fé. Não é, eu tenho fé sim, mas só vou fazer isso se Deus fizer tal coisa. Fé é você ir, apesar de você não ver as circunstâncias sendo resolvidas. Deus age quando vê em nós um coração sincero. Amém? Deixa eu continuar aqui. Está difícil rodar aí, meu filho. Aí. Quando chega no verso 20, olha lá, verso 20, presta atenção. Pela manhã cedo se levantaram, saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Espera, Josafá está... Espera um pouco. Deus não agiu ainda, não eliminou o inimigo, mas faz, crede em Deus, certo? Porque ele considerava que aquela palavra era de Deus. E sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, saírem diante do exército. Então, presta atenção nisso. O exército estava aqui, onde eu estou, por exemplo, e o